Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu peço desculpas pela voz, pelo choque de temperatura que eu sofri uns dias antes e também ao chegar aqui. E eu vim muito sensibilizada pelo convite, me deixou muito feliz, porque comecei há pouco tempo a ter contato, saber sobre esse trabalho maravilhoso da associação, e realmente é um trabalho ímpar, que eu acredito que outros países devam copiar, né, e também arregaçar as mangas e fazer cada um a sua parte. Então, eu agradeço, eu saúdo as autoridades aqui presentes, meus colegas, senhores, os doutores psicólogos, assistentes sociais, advogados. Já vi que temos aqui também presentes pais, mães que sofrem com esse processo de ruptura. É muito bom podermos falar mais proximamente, mesmo que eu não seja uma atuante no país, mas levamos sempre a experiência e trabalhamos para que possamos melhorar a nossa função sempre. Acho muito importante esse contato. Pelo que vi até agora, pelo nível que eu percebi dos oradores, temos as mesmas angústias, partilhamos das mesmas tristezas, temos as mesmas barreiras de um modo geral. Bem, o que ocorre é que nós trabalhamos com fragmentos de amor, com cacos de sentimentos. E não vemos, costumeiramente, pessoas, homens, mulheres, casais, se prepararem para se relacionarem. Nós, por muitos motivos na vida, nos preparamos para eventos, para celebrações, mas quando nos dispomos a mudar nossa vida por completo, é algo que passa meio despercebido, é uma ruptura, é um mudar, né, muito profundo, mas pouco, nos tomamos tanto de amor, de paixão e do movimento e tudo mais, e do calor, né, da vontade de estar juntos, mas sem preparo algum. Quando a vontade de permanecer se torna menor e vem a ruptura, é que nos ocupamos, então, de querer entender como vai funcionar tudo isso, toda essa novidade. No Brasil, nós temos uma Constituição Federal, desde 1988, que já previa, para a criança e para o adolescente, o direito de convívio familiar. Vejam, senhores, 1988. E nós temos, então, uma legislação de 88 e um início de... Eu sou mal acostumada, né? Aqui a gente tem que preparar o material, e eu comecei a falar quando fui apresentada e não fui lá preparar o material. Vou preparar o material. Me desculpe. Acredito que a partir daqui eu consiga alterar as telas com o controle, né? Obrigada. Então, como eu estava dizendo, desde 1988 temos a garantia para as crianças e para os jovens,
Mas somente em 2002, e de uma forma apenas nas conciliações, se aplicava no Brasil a guarda compartilhada. Tivemos uma legislação, então, em 2008, que reconheceu o direito a essa modalidade de guarda, que é a guarda compartilhada. Eu gostaria de também trazer a informação de que em 2009 eu escrevi um artigo, despretensiosamente, não sei nem se merece a classificação de artigo. Escrevi um pensamento sobre a lei de 2008. E já em 2009, escrevi em 2011, um deputado, utilizando-se desse texto, propôs a alteração da lei da guarda compartilhada no Brasil. E essa lei, eu acabei também indo ao Senado Federal para defender a alteração da lei e o texto legal que se apresentava. E em dezembro nós tivemos então a lei 13.058 sancionada pela Presidência da República. O primeiro texto, o texto de 2008, dizia que a guarda compartilhada, ela seria aplicada sempre que possível. Trazia exatamente essa expressão, sempre que possível. Criou-se uma discricionariedade muito grande nas mãos dos magistrados e um certo receio na aplicação da norma. Por isso que esse deputado veio e provocou essa alteração na lei. Bem, o que nós entendemos por guarda compartilhada? É a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres não está indo, vamos para baixo. Acho que não quer ir. Fomos, caminhamos. Então, temos que a responsabilização conjunta e o exercício conjunto de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto. Essa cartilha eu elaborei, todos receberam na pasta, a partir do texto legal, e ela foi, então, editada pelo tribunal, que eu faço parte como juíza. E na guarda unilateral, nós temos a responsabilização de apenas um ou de quem tenha o encargo. O que mudou de uma legislação para outra? Como eu adiantei, tínhamos... Preciso me entender aqui com o controle. Tínhamos, então, a prática em 2002, com a lei primeira em 2008, veio a sanção legal da 13.058 e ela passou a ser obrigatória. Então, hoje no Brasil, todos os processos que nós recebemos, que buscam tratar de guarda, ele já é recepcionado nessa nova lei que diz que será aplicada a guarda compartilhada em todos os casos. Só não será aplicada quando um dos genitores manifestar que não deseja o exercício da guarda compartilhada. Os processos judiciais que já estavam em andamento e foram alcançados pela legislação, essa legislação já se aplica automaticamente aos casos em andamento e os que já foram concluídos terão que buscar uma nova ação para alteração do que foi decidido acerca da guarda. Qual era a maior reclamação para alteração da lei?
exatamente essa tela. O tempo de convívio com os filhos. O que busca hoje esse modelo de família que nós temos? Porque antigamente, o doutor até passou uma tela, né, que o pai está de terno, com algumas notas de dinheiro, né, e houve a separação, a mãe feliz com os filhos no colo, né, um passeando toda arrumada, e o pai com o dinheirinho para o pai, né, que supria, o pai provedor, e a mãe que ficava com a guarda. Hoje os pais não se satisfazem mais com este modelo. Eles querem o convívio, mas não é possível. Voltei tudo. É que não está fazendo muito sentido, tem hora que ela muda. Vamos ver. Tempo de convívio, adiante. Aí. Então, o que os pais buscam hoje? Eles buscam manifestação de afeto e eles buscam convívio, em especial contato físico. Porque a questão cultural que tínhamos, e que ainda há resistência em alguns determinados locais, é que o pai era visita. Inclusive, tínhamos e temos ainda esse termo utilizado. E cria-se uma situação muito difícil e traumática, porque em uma semana eu moro em uma casa com o meu pai e a minha mãe. Tenho pai e mãe presentes, tenho contato e convívio com ambos. E passado 10 dias, 15 dias, eu passo a ter uma residência com a ausência de um deles, e um deles passa a ser visita. Quem o tempo todo esteve comigo, teve contato, passa a ser rotulado como visitante, independente de ser pai ou mãe. Então, o que essa lei veio buscar é que seja equiparado, dividido de forma equiparada o tempo de convívio entre os genitores, e que esse tempo de convívio ele busque respeitar a rotina daquela família. É muito complicado quando nós temos que impor uma rotina numa família ou em 2 núcleos familiares que nós desconhecemos o dia a dia. Então, nós procuramos respeitar a rotina com estudos do caso, para que se estabeleça uma convivência que possa ser chamada de equilibrada, né, de tempo equiparado de convivência. Porque já está mais do que provado que a ausência de contato diário com os pais diminui o afeto, traz marcas negativas. Nós temos estudos também que comprovam que todas as vezes que há a ausência de uma das 2 figuras, a criança, o jovem que sofre essa ausência, ele vai procurar de alguma forma preencher este vazio. Ele pode desenvolver uma doença, ele pode buscar em drogas ou um desvio de comportamento, mas de alguma forma esse jovem ou essa criança vai procurar suprir essa carência que ela tem. Viu que eu não tenho habilidade, né? Isso. Bem, aqui é a questão crucial e que se tornou objeto de muitas discussões. Eu devo esclarecer que no Brasil nós só temos guarda unilateral e compartilhada, apenas. Só esses 2 tipos de guarda. Bem, se nós temos um legislador que nos trouxe 2 tipos, a unilateral, em que um vai ficar com todos os encargos, né, e na compartilhada, onde tudo será dividido, obviamente, pode passar a tela, por favor. Obviamente que este filho, ele vai morar com os pais dele.
ele vai criar vínculo, se foram rompidos, ele vai restabelecer os vínculos com 2 núcleos familiares, 2 núcleos parentais. Se antes existia um vínculo conjugal com um núcleo parental, que propiciava essa profunda convivência, intensa convivência, com a separação, nós teremos, então, 2 núcleos familiares, e essa criança, ela vai ter um núcleo na casa da mãe e um núcleo na casa do pai. Bem, como que isso é feito? Nós temos equipes interprofissionais do juízo à nossa disposição, temos psicólogos, temos assistentes sociais, e quando nós vamos, como eu disse, quando esses processos são recepcionados, nós primeiramente buscamos informações a respeito do interesse do outro, se o pai é autor, para ver se a mãe tem interesse em partilhar essa guarda, porque se ela não tiver interesse, eu posso já conceder essa liminar. Mas se a mãe vem aos autos e diz que ela também quer o exercício da guarda, já liminarmente, mas com um estudo ou com a oitiva de ambos, eu já vou determinar uma convivência equiparada entre eles. Isso é muito importante. E o que diz a lei também? A lei diz, a lei se refere sobre a cidade considerada base de residência. Bem, temos casos de guarda compartilhada exercida por pais que moram em distintas localidades. Eu vi vários, embora que sejam distâncias menores, pelo que ouvi e pelo que já conheço pouco do país, lá temos também a mesma realidade. Quando a distância impede de termos 2 núcleos, eu terei que ter uma residência base de moradia. Aí vocês podem indagar. Só um minuto, por favor. Vocês podem indagar. Mas é possível ter 2 cidades com 2 núcleos? Eu trabalho em uma cidade que eu atravesso uma ponte e moro na outra. Então, elas são contíguas mesmo. Então, as pessoas que demandam entre essas 2 cidades, elas podem exercer a guarda compartilhada com 2 núcleos, sem problema algum. Mas, recentemente, fiz uma audiência que os pais morariam, não sei se vocês conhecem Goiânia, a mãe moraria na capital de Goiás e o pai no interior de Mato Grosso. Então, estabeleceu-se, eles me passaram o que seria ideal para eles, em audiência, com o filho presente, e ficou-se estabelecido, então, o que seria quinzenalmente devido à distância, mas todos os feriados prolongados, esse menino ficaria com a mãe, porque a moradia base dele ficou com o pai. Depois de 12 anos morando com a mãe, exclusivamente. 10 anos morando com a mãe, após a separação. E as festividades de Natal, período de férias escolar, já ficou tudo estabelecido. Aí você pega e fala, mas isso não é guarda compartilhada. Eu digo, é guarda compartilhada, porque nós não temos previsão legal. Primeiro, por que ela é compartilhada, então? Primeiro, porque nós não temos previsão legal de guarda alternada. É a exclusão que a gente faz para provar que ela é compartilhada. E a segunda questão é que ambos continuam cuidando dos direitos, dos deveres, dos interesses dos filhos. Mesmo quando esse filho for quinzenalmente para a casa da mãe, ou na metade das férias escolares, ou nas festividades natalinas, eles vão continuar decidindo conjuntamente sobre a vida desse filho. Por isso que é uma guarda compartilhada. Podemos seguir. Bem,
E aí vem onde o filho deve morar, que foi o que eu adiantei falando sobre o estudo social. Nesse caso, a criança já, por coincidência, era o dia do aniversário desse menino, e ele pôde se expressar, né, e dizer o que ele também gostaria que acontecesse. Ele estava fazendo 12 anos, e os pais se entenderam, e, sem problema algum, foi estabelecida, então, a residência paterna, com estrutura, escola. Ele, com a família alargada, ele tinha irmãos, e com a mãe, filho único. Então, ele estava muito feliz que ele ainda ia ter uma convivência com 2 irmãos, o que era raro para ele. Já adiantei falando dos núcleos parentais, né, quando há divisão, podemos passar. Bem, nós tivemos situações no Brasil que exigiram, assim, de imediato, algum cuidado. Por quê? Em relação a pedidos abusivos de guarda compartilhada, numa interpretação de que quem solicitava essa modalidade de guarda estaria livre do pagamento da pensão alimentícia. Pode passar. Isso é um equívoco grande, por quê? Vejam bem, quando nós estabelecemos a guarda compartilhada, nós estamos cuidando da atribuição, das necessidades desse filho, da convivência, do tempo de convivência com cada um, mas a necessidade dele com vestuário, alimentação, educação, instrução, lazer, saúde, não altera em nada. Então, é um equívoco pensarmos que, estabelecida a guarda compartilhada, haverá, então, o sobrestamento ou a ausência do pagamento. O que pode haver é um entendimento, se ele chegar a ser 50%, de que não precisa haver depósitos, pagamentos, mas a obrigação persiste. E no Brasil, nós atribuímos o valor, ele é fixado segundo a necessidade e a capacidade contributiva de cada genitor. Então, nós vemos aí, por um raciocínio lógico, que não tem ligação uma coisa com a outra. Podemos avançar. Embora haja a previsão legal de que o pai ou a mãe que não tem interesse na forma obrigatória da guarda, ele pode manifestar seu desejo, a lei também diz que quem não detém a guarda tem o dever de supervisão por conta do poder familiar, né? Porque uma situação é o exercício do poder familiar e a outra situação das obrigações e dos direitos inerentes à própria guarda. Então, não é porque o pai ou a mãe disse em juízo que não deseja exercer a guarda, que ele estará, então, livre para não acompanhar o crescimento, o desenvolvimento daquela criança. Pelo contrário, a lei tem previsão legal de que aquele que não exerce a guarda é obrigado. É uma obrigação legal, não é uma possibilidade, é uma obrigação legal. Ele é obrigado a supervisionar os interesses dos filhos. Podemos passar. Mais uma, por favor. Então, essa lei também veio socorrer situações que vínhamos antes, do pai provedor, e os senhores devem passar também as mesmas situações aqui. Vamos fazer audiência e aquele pai ou a mãe tem um bom salário, tem uma boa renda, os filhos cresceram com uma boa estrutura, aquela verba alimentar ela ficará alta,
por conta do nível que aquela família vive, e, às vezes, o pagador, né, o alimentante, reclama do uso dessa verba. Antes não tínhamos previsão legal para prestação de contas. Então, era muito complicado quando um pai ou uma mãe buscava em juízo. No início, as crianças iam para uma escola particular, de repente estavam numa escola pública, depois havia alteração do plano odontológico ou do plano de saúde. Isso veio a se alterar também com essa previsão legal de solicitação de informações e prestação de contas objetivas e subjetivas. O que isso implica? Que a mãe que paga a escola, ela pode buscar, junto a essa escola, os recibos de pagamento, como esse dinheiro está sendo aplicado, os cursos extracurriculares, também poderão, tudo o que o filho fizer, que os filhos fizerem, usando a verba alimentar, estará agora sujeito a um controle de quem paga. E são obrigados, são obrigados a prestar contas, porque, inclusive, tem previsão de pagamento de multa diária para quem descumprir a determinação. Por que isso? Porque o pai que não detém a guarda, mas quer fazer este acompanhamento, ele tem todo o direito, e também nós temos os casos de manipulação dessa guarda. Aquelas guardas unilaterais que foram obtidas de forma manipuladas e que os pais não têm informação de onde esses filhos estão, como está sendo cuidada da saúde desses filhos, saúde bucal, enfim, tudo que for sonegado a este pai, a partir desta lei de dezembro, pode agora ser objeto de uma investigação, porque nós temos, recentemente, eu tive informação de um caso de que, inclusive, o endereço que a mãe fornecia em juízo era falso, que o endereço da escola era falso. Então, ela criou toda uma ficção para esconder aquela criança do pai. Então, essa lei veio em socorro a essas questões de alienação parental e de manipulação, né, das informações do outro. Podemos passar. Podemos avançar nas melhores condições. Eu também já adiantei aqui, porque eu disse que as questões, os pedidos liminares, nós já utilizamos. Eu, pessoalmente, só peço um laudo, um estudo social, e não, obviamente, para uma análise liminar, não peço nenhum laudo psicológico. Eu procuro atestar se o que está na inicial corresponde com a verdade, com a realidade, e se o outro tem interesse. Bem, por que que nós temos este cuidado? Nós tomamos este cuidado, primeiramente, porque nós temos o papel aceita tudo. Né? Eu sei que não falo com a intenção de ofender ninguém, mas sei que quando há contratação de profissionais, os próprios profissionais podem ser enganados pelos contratantes. Sei de relatos, sei de advogados que deixaram processo no curso da ação quando descobriram que realmente era. São casos extremos, não é o nosso dia a dia, mas acontece. E o que não é o nosso dia a dia é o que é desastroso e onde acontecem casos de violência que podem culminar, inclusive, em morte. O acostumar com o dia a dia é um perigo no direito.
tratarmos todos iguais também é um perigo. Cada situação é uma situação, cada família é uma família, cada história é uma história. E eu não posso pegar, então, o que está escrito, porque no Brasil, o boletim de ocorrência, basta irmos até um posto policial e contarmos, fazermos um relato que você sai de lá com o boletim de ocorrência. Não há a averiguação de se aquilo realmente aconteceu. Então, eu posso chegar lá e contar a história mais estapafúrdia, que vai ser feito um boletim de ocorrência e eu vou juntar no processo. Então, temos casos de abuso no ingresso de pedido com liminar, tentando, então, se criar uma situação para uma alienação parental. Então, o que diz a lei? Para utilizarmos dos estudos, um detalhe, que eu vi aqui até é importante dizer. Nós, quando da visitação da equipe, nós não agendamos visitação. A equipe sai e vai até a casa. Se não houver ninguém, a equipe vai na vizinhança, vai na escola, nos lugares de contato, ou se descobre ali algum parente, começa já a coletar dados. Ela vai a campo coletando. Mas não é agendado, ou seja, não dá tempo de inventar uma história, de criar uma história para ser trazida ao juízo. Então, como analisar as melhores condições? Com o trabalho de campo da equipe, com os laudos, com as audiências, com prova documental. A partir daquela liminar, vamos ver se ela será confirmada ou não. Podemos adiantar, por favor. Não havendo o cumprimento dos 5 minutos, com uma risadinha. Não. Então, bem, podia estar dormindo com aqueles de sono, né, ou tristinho, mas rindo, fico feliz. Então, o que acontece quando o pai ou a mãe não cumpre o estabelecido? Tem que ser novamente trazida a juízo essa questão do descumprimento, para que nós possamos ou reduzir ou reavaliar onde foi que falhou, onde não deu certo a convivência que nós buscamos ter como equiparada. Bem, se o pai ou a mãe podemos avançar, não demonstrarem nenhum dos dois, no final a gente vê, olha, eles estão querendo a guarda compartilhada, mas não podem tê-la, terceira pessoa, de preferência com vínculo afetivo, pelo menos, se não houver parental, é que vai exercer, então, estar na figura do guardião. Existe uma necessidade, eu até já falei das liminares, e a lei ela chama atenção para isso, para não se conceder liminar sem ouvir a parte contrária. Pelo menos uma informação de um estudo, como eu já salientei antes, exatamente para inibir a prática da alienação parental. Nós temos hoje no Brasil, e vi aqui, já foi citado também, a questão da violência doméstica sendo utilizado como forma de barrar a guarda compartilhada e forçar também, né, e fazer uma falsa denúncia sobre alienação parental. Podemos avançar. Já adiantei, a hora que me falaram dos 5 minutos, eu já fiz uma leitura rápida. Eu fiz uma seleção, pode adiantar. Eu fiz uma seleção, pode ir para... Eu disponibilizei umas páginas que eu tenho para contato, pode ir mais uma, por favor. Teria um vídeo para passar, mas parece que não haverá tempo hábil. O vídeo ficou aí no material. Já adiantei, pode passar. Essa também pode passar. Mais uma, por favor.
Pode ir. Isso. Ali fica uma página, quem quiser ter contato. Como eu havia dito, eu trouxe um vídeo onde profissionais, foi passado na TV Justiça do Brasil, é um programa do STJ, e eu também fiz uma seleção de julgados, onde houve inversão de guarda, onde constatou-se alienação parental com inversão, onde foi estabelecida a convivência a partir desta nova lei. Tirando um julgado que foi um paradigma em 2011, onde desde já a relatora do STJ, ministra Nancy Andrighi, dizia que há sim a necessidade de contato físico e de afeto entre os pais. Foi um grande aliado para que pudéssemos alterar a nossa legislação. Eu agradeço e estou à disposição depois. Obrigada.